Nesse período de pandemia, muito foi discutido a adiação das eleições. Por isso, viemos até um especialista para esclarecer todos esses pontos e ainda falar um pouco mais sobre as novas regras eleitorais. A resolução vigente, o calendário eleitoral, ainda trata de 4 de outubro, porque é assim que a Constituição brasileira determina, né? Ela determina que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro, né, do ano da eleição. O primeiro domingo de outubro de 2020 acontecerá exatamente no dia 4. E para alterar isso, era necessário, então, fazer a alteração da Constituição. Uma historinha interessante, ela pode ser um pouquinho longa, eu vou tentar ser breve, que é uma história de quem é o dono do poder. A gente costuma dizer que os políticos mandam e tudo, né? Mas em outubro de 88, o povo resolveu criar o Estado Democrático de Direito no Brasil e escolheram umas pessoas para escrever uma carta para todo o povo. E nessa carta, logo no primeiro parágrafo, ela disse logo que todo o poder emana do povo. Então, antes que alguém questione e diga que é dono disso ou daquilo, eu estou deixando claro no início da minha carta, eu, povo brasileiro, digo que todo o poder emana do povo. E aí o povo começou a dar poderes. Deu poder para o presidente mandar no executivo, deu poder para os deputados e senadores fazerem suas leis e fiscalizarem os outros poderes, e deu poder para o judiciário fazer o julgamento daqueles que ficassem contra as leis e a execução do que devia ser feito. Criou-se então uma balança meio estranha, uma balança de 3 pratos, né? É uma balança esquisita, mas ela funciona de modo a, quando um poder estiver pesando mais, os outros 2 se equilibram e fazem a balança ficar de volta no lugar, né? Então, essa balança de 3 pratos, elas estão na Carta Magna. Carta Magna, que é a Constituição de 88, que é o que nos rege. Então, o dono do poder, o povo, que deu essa carta dizendo: o presidente manda nisso, deputados mandam nisso, o judiciário manda naquilo. O judiciário, portanto, não tem poder para mudar a data da eleição. Por quê? Porque está lá naquela carta de 88 dizendo que as eleições têm que acontecer obrigatoriamente no primeiro domingo do ano da eleição, que nesse ano vai ser dia 4 de outubro. Então, até que o dono do poder, através dos seus representantes, deputados e senadores, alterem essa Constituição, nada vai mudar. As eleições vão acontecer no dia 4 de outubro. Então, tal que essa Constituição ficou conhecida como Constituição Cidadã, que é justamente por conta do poder do povo, né? Do poder do povo e dos direitos do povo lá expresso, né? O artigo 5º inteiro trata de direitos e garantias individuais, né? Então, essa força do povo, que o povo brasileiro ainda não aprendeu a utilizar, mas certamente a cada dia vai aprendendo a usar o seu poder, está lá expresso nessa carta escrita e dito que as eleições têm que acontecer de 4 em 4 anos. Portanto, os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores encerram-se em 31 de dezembro. Nós pensar nessa possibilidade. Então, contada essa historinha, vamos pensar no seguinte: se a eleição obrigatoriamente é 4 de outubro, e nós estamos vivendo nesses momentos difíceis de pandemia, em que não pode haver aglomeração, o que fazer? Ou o Congresso Nacional se debruça sobre a matéria e faz um adiamento das eleições para que possa organizar melhor o dia da eleição e os atos preparatórios dele, que se antecedem, ou então teria que se pensar na extensão desses mandatos para uma eleição de 2022. Né? Eu não creio que esse seja um tema que a gente tenha que tratar agora, de extensão de mandatos. Seria uma situação jurídica muito mais complicada, ilegítima, já que os mandatos foram dados pelo povo, dono do poder, e encerram 31 de dezembro. Se ele estendido, o representante do povo não poderia,
lhes daria legitimidade. Então, se houver qualquer adiamento, o Congresso Nacional precisa votar. Não basta o TSE decidir, não basta o Supremo se reunir. Esses donos do poder dessa balança não podem sozinhos decidirem sob pena de freios e contrapesos, os outros poderes se reequilibrar e dizer que não é assim. O que está escrito na Carta do Povo não pode ser mudado, a não ser que seja pelos seus próprios representantes, votando especificamente uma alteração. Então também tem toda uma logística em torno de uma votação, por exemplo, da presidencial, das eleições gerais, tem toda uma logística e sobrecarregaria essa logística, unificando assim as eleições. Bom, se você estiver falando da possibilidade de extensão de mandatos, das dificuldades que isso causaria, sim. Vamos imaginar então que fosse se discutir a extensão desses mandatos. As próximas eleições, sem nenhuma pandemia, né? Rezamos a Deus para que isso passe com muita brevidade, mas imaginemos que já estejamos então nas eleições de 2022 e ao invés de votarmos para prefeito e vereador, como vamos votar agora, nós votaríamos para presidente, governador, prefeito, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Imagine o número de registro de candidaturas que precisariam ser processadas pela Justiça Eleitoral numa única eleição. Nós já estamos cansados de ver notícias de políticos que são processados numa eleição e demoram anos, chegando até quase que ao final do seu mandato, para que sejam julgados pelo TSE. Eles são julgados na comarca, nas zonas eleitorais, depois vão para os tribunais regionais eleitorais e depois tudo chega no TSE, mas chega com muita demora. Imagine então uma eleição unificada com todo esse conjunto. Não me parece ser logisticamente viável uma unificação de mandatos para 2022. Né? O que efetivamente temos que pensar seria num adiamento das eleições, caso haja necessidade, ainda dentro dos mandatos. Portanto, apenas uma prorrogação de outubro para novembro ou dezembro de 2020. Isso parece ser o que o Congresso melhor trabalha nesse momento. Doutor, ao se ouvir agora como cidadão guatavalense, brasileiro, o senhor acha que nesse momento mesmo deveria ser adiado aí para o novembro, dezembro, essas eleições? Veja bem, essa questão do adiamento, ela diz respeito hoje exclusivamente a questões sanitárias, a questões de saúde pública. A autoridade a definir essa situação, no meu entender, deve ser a autoridade sanitária. O Brasil precisa definir se nós temos sim condições de aglomeração. O que eu posso lhe dar como exemplo é que todos os estados, inclusive o nosso, Maranhão, já está trabalhando a possibilidade de reabertura dos comércios. A partir de 1º de junho, se estuda essa possibilidade de reabertura do comércio. O comércio recebe a todos com máscaras, com distanciamento, número máximo de clientes por espaço. E se imagina, com essa vivência da pandemia, de que será possível ter comércio nessas condições. A se imaginar isso, penso eu, que seria sim possível fazer uma logística de distanciamento, porque as eleições é apenas um único dia. Então, se teria um distanciamento sim necessário para que se pudesse fazer valer a nossa máxima da democracia, que é o exercício do voto. Veja bem, o povo brasileiro tem se aglomerado nas portas da Caixa Econômica para receber um merecido auxílio emergencial. E tem se aglomerado quase sempre sem nenhum cuidado sanitário, quase sempre sem nenhum distanciamento devido. E mesmo assim nós estamos sobrevivendo a essa pandemia. Imagine o quão importante então será o exercício do voto
para a manutenção da democracia. No meu entender, se nós já estamos vivenciando uma série de realidades possíveis nessa pandemia, não vejo motivos para o adiamento das eleições. É possível sim que ao invés de acontecer num dia, aconteçam em dois, para que você possa ter um número menor de eleitores nas sessões eleitorais. Tudo isso é uma questão de logística que o Congresso precisa se debruçar e votar, porque se não votar, fica valendo a regra do dono do poder. O povo disse que as eleições acontecerão no primeiro domingo de outubro do ano da eleição, portanto, nesse ano, 2020, no dia 4 de outubro. Doutor Rogério, teria assim uma possibilidade de acontecer essas eleições de forma remota através da internet? Bom, no meu entender, isso mudaria também o exercício do voto, que precisa ser secreto. Precisa ser secreto. E já existe um questionamento, embora eu não comungue com esse questionamento, mas, por exemplo, o presidente da República questiona a validade das eleições pelo uso da urna eletrônica. Imagine você, então, se o voto passasse a ser exercido individualmente dentro da sua casa. Isso colocaria em risco não apenas o voto secreto, onde qualquer pessoa que estivesse na sua residência pudesse tomar conhecimento de quem é o seu eleitor, como permitiria a eleitores de menor esclarecimento, de menor nível de conhecimento, a ser pressionado. Voltaríamos ao tempo do voto do cabresto, onde os patrões, os donos do poder econômico obrigariam seus funcionários e seus subordinados a votar em quem ele quisesse. E como poderia haver um controle dentro da casa de cada cidadão? Como o Estado poderia estar presente para coibir essas práticas? Se o exercício dessa prática já está cada dia menos possível, quando a gente evoluiu para a biometria, né? Quando a gente consegue uma cabine indevassável, onde ninguém estará lá junto com aquele eleitor, nem o parente, nem a pessoa que se diz mais esclarecida. Não, é só o próprio eleitor que entra sozinho na cabine. Portanto, mudar isso às pressas por conta de uma crise sanitária não me parece nem viável e nem me parece seguro o suficiente. Eu não diria, e aí eu sou um sonhador, de que isso não venha a acontecer no futuro, onde todos os cidadãos já venham a ter suas assinaturas digitais, lá num futuro que espero que não seja tão distante. Nossa tecnologia evolui a todo tempo. E aí, ao invés de a gente se deslocar a uma determinada cabine, possamos nós, com assinatura digital, exercer esse voto de algum lugar. Mas confesso que isso ainda precisa ser muito, muito pensado, muito bem elaborado. Não é uma coisa para essa realidade, para as próximas eleições, não. É apenas um sonho. Então, também qual a importância da população brasileira acompanhar de perto todos esses trâmites que estão acontecendo em torno das eleições? De fundamental importância, o povo brasileiro é o dono do poder. Então, o olho do dono é que engorda o gado, né? Não é possível pensarmos numa eleição onde o povo não fiscalize. Não é possível pensarmos numa eleição onde o povo não exerça plenamente ao seu poder. O poder de exercer o voto, mas não só isso, de fiscalizar todo o processo em que está sendo escolhido os seus representantes. O povo precisa parar de achar que a eleição é uma coisa para dar emprego para político. A eleição é um momento onde o povo exerce plenamente o seu poder. E é assim que a população brasileira, e especialmente a população bacabalense, deve agir. É assim que se deve comportar-se. Nós estamos diante do momento em que o povo de Bacabal precisa exercer plenamente a sua democracia.
fiscalizando cada passo daqueles que pretendem ser seus representantes.